Vamos comentar um pouquinho agora sobre a educação para a Areté? Areté é um termo grego que geralmente nós costumamos traduzir por virtude. E virtude, gente, aqui não está no sentido moralizante, como muitas das vezes as pessoas acabam entendendo, né? Como se tivesse obrigação para fazer determinada coisa. Não. Virtude é uma ideia de uma excelência, de uma nobreza, sabe? De algo que todo mundo anseia ser, tem o desejo de ser. Eu quero ser um herói, eu quero ser lembrado. E é isso que a gente acaba encontrando muito no pensamento grego. E esse pensamento foi o que mais orientou toda a formação dos gregos. Os gregos se viam diferentes porque eles eram formados para a areté, a virtude heróica, aquela virtude cavalheiresca que você luta para alcançar seus objetivos com coragem e vence todos os obstáculos possíveis. E naqueles momentos em que você é desonrado, humilhado, você não aceita aquela humilhação, aquela desonra. Porque ser desonrado, gente, significa, antes de mais nada, que você vai ser lembrado pelos outros da pior maneira possível. Para os gregos, isso era terrível. Sabe? Você ser lembrado de uma maneira qualquer ou de uma maneira totalmente desfavorável a você, a sua imagem, era algo terrível. De fato, os gregos consideravam uma possibilidade de uma certa eternização, sabe? Você eternizar-se através da memória. Você, através dos seus feitos, das suas atitudes, você vai acabar se tornando lembrado pelas gerações futuras. É basicamente esse o ideal ali que está por trás da areté. Boa parte da educação grega, antes de mais nada, era uma educação sempre voltada para a virtude, para essa areté. E haviam outros nomes também, a gente pode falar da aristeia, que seria a nobreza. E quando a gente fala de aristeia, a gente até lembra um pouquinho exatamente da aristocracia, que era o governo, assim, digamos, mais defendido entre os filósofos gregos. E é o governo mais aristocrático. Isso vai realmente perdurar até o final da Idade Média e início da Idade Moderna, quando a gente começa a pensar já numa outra forma de governo, mais republicana, mais populista ou até mesmo mais capitalista. Então, isso vai perdurar até a Idade Moderna, para você ter uma ideia. Esse ideal de Aristeia, de você ter um governo dos nobres, um governo dos virtuosos, por assim dizer. E é claro, né, se a gente pensar assim, eles eram virtuosos mesmo? Muitas das vezes não eram, não, tá, gente? Era só coisa de nome. E essa coisa deles terem tantos falsos por aí, falsos nobres, acabou sujando muito a ideia de nobreza mesmo, de virtude, e que vem desde a Grécia Antiga. Eles realmente valorizavam muito isso, a questão da honra, da nobreza, da virtude, porque era fruto dos seus feitos, daquilo que ele mereceu, que ele realmente conquistou. Então, essa ideia de nobreza não era simplesmente uma transferência sanguínea que passava de pai para filho, como muitas das vezes a gente entende por aí de uma forma hereditária. Não. A nobreza mesmo, lá na sua origem mesmo, na sua origem, vinha antes de mais nada de um ato, de um feito, de uma coisa realmente incrível que um determinado indivíduo fez e que vai ser lembrado pela posteridade. O aspecto que marca muito a educação grega. Para começo de conversa, os gregos já tinham uma cosmovisão totalmente ordenada, sabe? Ele compreendia o mundo de uma forma harmônica, simétrica, buscava sempre proporções para as coisas, tudo bem matematizante, antes de mais nada. Então você entendia que existia uma ordem no mundo, o cosmos. Diante dessa ordem do mundo, qual seria o feito que levaria o ser humano a um ápice da sua virtude, da sua nobreza, antes de mais nada? É nesse ponto que você tem que começar a pensar, então, a ideia da virtude grega. Repare, uma ideia ética, por assim dizer,
um pouco ética, tá? Porque você está buscando a virtude, mas não buscando uma virtude simplesmente por uma obrigação, pura e simplesmente. Mas, antes de mais nada, por um anseio seu. Você quer ser como um determinado herói grego antigo. Veja então aí a função, né, dessa educação para areté. Como é que era essa educação para areté, para a virtude, antes de mais nada? Nós já falamos em outro vídeo sobre contação de histórias, exatamente toda a base dessa educação para areté. Porque, antes de mais nada, gente, se tratava de uma educação para o heroísmo, para você ser excelente naquilo que você faz. Então imagine, como é que você educa alguém para o heroísmo? Basta contar uma história de um herói que realizou grandes feitos e que, de acordo com aquelas histórias também, você tinha lá toda uma questão de moral da história, toda uma questão de ensinamentos, algumas falas de um determinado autor que acabam se tornando como que lemas para cada um dos gregos. E você observa que ele se torna até um princípio mesmo, né? Um princípio, né? Um ditado popular, digamos assim, que todos os gregos vão começar a assimilar para o dia a dia deles. Aquilo ali, os ditados populares que eram determinados pelas histórias da Ilíada, da Odisseia, esses ditados acabavam se tornando exatamente a base da forma de educação daquele período. A primeira forma de educação era, antes de mais nada, assim, baseada num ideal de ser humano. Qual é o ideal de ser humano perfeito? Sabe? Aquele ser humano que todo mundo deveria buscar ser. Basta simplesmente citar um modelo de ser humano, né, que era contado dentro das histórias, e você teria lá um ideal de ser humano. E que realmente levou sempre aquela preocupação de ser o melhor. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Minimamente falando, você tem sempre essa ideia. E pense o seguinte, que você tem vários modelos diferentes, né? Porque você vai precisar, obviamente, de ter modelos para ser essa pessoa excelente, essa pessoa incrível. De um lado, você poderia pensar em Aquiles, que seria um exemplo, um modelo de uma pessoa forte, fisicamente corajosa, que enfrenta os inimigos, alguém que não aceita ser desonrado, um guerreiro que é importante e sabe o seu valor e simplesmente não aceita ser desonrado, volta para a guerra para simplesmente defender a honra de um dos seus alunos que foi morto em batalha. Então, Aquiles é um exemplo para todos os gregos naquela época que eram mais voltados para a guerra. Esse é um modelo de soldado, modelo que todos os soldados deveriam seguir. Repare, era importante, era uma época em que você tinha guerras constantemente, a qualquer momento poderia surgir uma guerra. Okay? Era importante ter um modelo de guerreiro, de herói guerreiro. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente também tem a figura de Ulisses, ou Odisseu, que era basicamente um exemplo, um modelo de alguém que era inteligente, sábio, que tinha uma astúcia, digamos assim, prática para lidar com as coisas. Talvez você não saiba, mas o famoso cavalo de Troia, que foi aquele presente de grego, responsável pela vitória dos gregos sobre os troianos, a ideia desse cavalo veio, antes de mais nada, de Ulisses. Foi Ulisses que criou aquilo ali. Repara que ele é um exemplo de sabedoria. E depois, a Odisseia basicamente conta a história dele, né? A história do retorno dele da guerra de Troia para casa, onde ele morava, em Ítaca. Okay? Então, repare que essa história, Odisseu, ou Ulisses, também é um exemplo de herói, okay? De areté, que não é exatamente guerreira, mas, antes de mais nada, intelectual. Repare como a representatividade é importante para o modelo, o exemplo de virtude que há de ser seguido depois. A representatividade. Por quê?
porque é através da representatividade que você se identifica. E os gregos tinham essas duas opções no mínimo. É óbvio que existiam muitos outros personagens, mas no mínimo haviam esses dois. Existia lá o modelo do guerreiro que ia para a guerra e guerreava de uma forma honrosa, e o outro, né, que é um modelo de intelectual, que tinha uma astúcia, que tinha ideias práticas que realmente foram decisivas. Repara que você tem então aí dois modelos. E é essa que é a educação para a área eterna, antes de mais nada. Uma educação que é, antes de mais nada, baseada em modelos, exemplos e histórias que você pode simplesmente realizar depois paralelos com a vida cotidiana concreta dos indivíduos.